Olá, hoje no segundo vídeo da série Xadrez no Brasil e no Mundo, vamos acompanhar aqui um pouco a Copa do Mundo, Chess World Cup 2017, e já tivemos várias surpresas aí de eliminações e vamos ver uma partida aqui bem especial. Vamos ver a partida onde Magnus Carlsen foi eliminado na terceira rodada. Os brasileiros, infelizmente, caíram na primeira rodada, não temos aí mais os brasileiros para a gente torcer, mas já aconteceram várias surpresas gigantes aí caindo pelo caminho, e no momento, eu estou gravando esse vídeo no dia 13 de setembro, só restam 16, sendo que desses 16, 3 já foram eliminados e 3 já passaram para a quarta de final, que foi o Ivanchuk, Aronian e o chinês Ding Liren. Vamos ter inclusive o match Ivanchuk e Aronian. Então vai ficando emocionante cada vez mais. Vamos se aproximando da final, que vão ser 4 partidas. Os outros matches são de 2 partidas no ritmo standard, 2 de rápido, 2 de blitz, depois mais 2 de blitz com um tempo menor. E finalmente, se continuar empatado, um xadrez Armagedon, onde as pretas levam a vantagem do empate, jogam com menos tempo. É um critério que ainda não aconteceu nesse torneio. Então esse aqui é o site oficial, várias informações interessantes aqui, inclusive fotos, vídeos, e eu queria mostrar essa árvore de emparceramentos, já está aberta aqui, e a gente pode ver em cada coluna uma rodada. Então já colocaram até aqui o Ivanchuk e a Aronian, e você clicando no nome do jogador, você pode ver a trajetória dele. Por exemplo, Magnus Carlsen veio aqui até a terceira coluna, então veio até a terceira rodada, foi eliminado pelo chinês Zhang Zibo. Então vamos ver outros aqui. O Fier perdeu do Bacrot, o Bacrot já caiu na segunda rodada, o Eldebs perdeu na primeira, o adversário dele já saiu na segunda também, o Wojtaszek. Vamos ver aqui outros gigantes que caíram. O Vachier-Lagrave permanece, está jogando com Grischuk, é um dos sobreviventes. Kramnik caiu na terceira rodada contra o Ivanchuk. O Giri já caiu nessa quarta rodada contra o Ivanchuk, que está jogando um xadrez fantástico, um sério candidato aí ao título, vai jogar com Aronian, esse é um match duríssimo. O Aronian já passou alguns apertos aí, vamos ver o que vai dar. Aqui outro que caiu muito cedo, aqui o Karyakin, caiu na segunda rodada contra o Dubov, que foi eliminado pelo Aronian exatamente hoje, dia 13 de setembro. O Wesley Sou permanece, está jogando contra o Jobava, um dos sobreviventes. Nepomniachtchi caiu na terceira, Nakamura caiu na terceira, o Anand caiu logo na segunda e Caruana na terceira. Então a gente vê que uma característica dessa Copa Mundial é uma grande tensão, onde jogadores considerados teoricamente favoritos caem diante de jogadores com rate menor, onde tudo pode acontecer. Um match de 2 partidas muito tenso, se algo der errado, ele já vai perder uma partida e tem que decidir na outra, aí já vem um nervosismo bem maior. E fora as que vão sendo decididas no rápido ou no blitz também, muita tensão e muita emoção para quem está assistindo, né? Antes de vermos a partida, que eu vou dar uma analisada, que é Carlsen e Zhang Zibo, que foi a primeira partida. Então o Carlsen perdeu a primeira partida do match, depois teve que jogar de pretas para ganhar. Foi uma dificuldade a situação que ele se encontrou e foi eliminado. Antes eu quero mostrar uma curiosidade, que esse jogador Zhang Zibo, vamos aqui a foto dele aqui, ele foi um dos prodígios aí Aqui eu estou na Wikipédia, tem uma tabelinha aqui dos recordes dos jogadores que conquistaram o título de grande mestre com menor idade. Então, podemos ver aqui que em 1950 o recordista era o David Bronstein, que foi vice-campeão mundial, perdeu
Na verdade, não perdeu o match para o Botvinnik, que ficou empatado, mas a regra dava vantagem para o Botvinnik. Petrosyan foi outro recordista, depois Spassky, aí veio o Fischer com 15 anos, foi uma sensação. Depois a Judith Polgar ganhou com 15 anos, aí veio o Peter Leko, contemporâneo aí do Rafael Leitão, nosso grande mestre. Bacro, que eliminou o Fier na primeira rodada, foi um desses prodígios também, com 14 anos. Depois veio o Ponomaryov com 14. Aí veio o Xiang Zibu com 13 anos. 13 anos. E só foi quebrado esse recorde pelo Karyakin, com 12 anos e 7 meses. O Xiang Zibu foi com 13 anos e 10 meses, quase 14. Então, realmente, o maior prodígio aqui da história continua sendo o Sergei Karyakin, atual vice-campeão mundial. Vamos ver se vai aparecer aí um com 11 anos se tornando grande mestre. Pela tendência, capaz de daqui a pouco a gente ver esse recorde do Karyakin sendo quebrado, pelo menos em alguns meses. Geralmente esses são jogadores que começam hoje, que conquistam o título muito cedo, com 5, 6 anos já estão jogando torneios internacionais, torneios escolares. Então, vamos à partida Xiang Zibu contra Magnus Carlsen na terceira rodada onde Carlsen foi eliminado. Vamos à partida. Bom, então vamos ver a partida. O Xiang Zibu de pretas, Magnus Carlsen de brancas. Vamos ver aqui do ponto de vista do vencedor. Então vamos lá. Carlsen jogou E4, um dos seus lances prediletos, E5, então uma estratégia para jogar de pretas, um E5, uma estratégia mais sólida. Ainda não examinei o repertório do Bull, mas provavelmente ele joga isso com frequência. E aqui o Magnus Carlsen jogou bispo C4, a abertura do bispo, acabou transpondo para uma italiana. Cavalo F6, D3. Se as pretas quiserem seguir o caminho aqui na abertura do bispo, devem jogar C6 e com a ideia de D5. Aqui, depois de cavalo F3, pode seguir com D5, depois bispo D6. D5, bispo B3. Existe também a possibilidade do cheque para tirar o cavalo da casa C3. Mas fica um jogo bem equilibrado, dá para jogar de brancas, de pretas, é um jogo não muito complicado. Então, aqui, o Bull, Xiang Zibu, optou por cavalo C6, e depois de cavalo F3, estamos na italiana. E o Bull jogou bispo E7, que é mais para a defesa húngara. A defesa húngara, vou colocar aqui um pouco atrás, a defesa húngara nessa ordem de lances normal, cavalo F3, cavalo C6, depois de bispo C4, ela é caracterizada pelo lance bispo E7 nesse momento. Mas o principal lance aqui é D4. Então ele acaba jogando uma defesa húngara, a ordem que foi, jogando com o lance D3 já definido. Então ele está jogando bispo E7, mas o lance D3 já está definido. Então não tem essa variante que incomoda mais a defesa húngara, que é o D4. Então roque. E aqui o Carlsen jogou bispo B3. Vou dar um enter aqui para a gente olhar os principais lances. Aqui ele já saiu, como é de costume, ele sai das linhas principais logo cedo. Então aqui temos torre de F1 como principal lance. Uma questão importante na italiana e aqui nessa posição também com o bispo E7, também com o bispo C5, é a questão do lance D5, se as pretas vão conseguir jogar, se vão jogar no momento que é favorável ou se é desfavorável. Muitas vezes acontece depois de D5 a captura, D toma E4. Então é uma questão estratégica importante nessa posição. Quando o Magnus Carlsen joga bispo B3, ele já está tirando o bispo de uma casa aqui que pode ser atacado no momento que esse D5 for jogado. E outra questão importante que acontece na Ruy Lopes também
é que esse bispo de casas brancas nunca pode ser trocado, quer dizer, as brancas nunca desejam que ele seja trocado pelo cavalo. Então, enquanto esse peão aqui está no ar, cavalo A5, não vai ser uma ameaça, porque aí ele pode entregar o bispo de casas brancas, mas ganha um peão. Então, vamos seguir aqui. Depois de D6, defendeu o peão de E5. Então, a ameaça é cavalo A5. Se bem que aqui ainda teria, talvez, um bispo A4. Mas, de qualquer forma, deve-se tomar cuidado para que esse bispo não seja atacado. Então, C3 é o lance natural depois de D6. C3, no caso de cavalo A5, bispo C2. Mas aqui, o Bu jogou bispo E6. Vamos ver aqui que não é o principal lance, mas jogado é mesmo cavalo A5. E a posição vai tomar uma característica de Ruy Lopes com C5, só que sem o lance A6 aqui, não faz muita diferença. É bem parecido aí com uma Ruy Lopes, só que jogada com D3. Então as ideias vão ser semelhantes. Então toda vez que você estiver vendo uma abertura, você deve ter em mente que as ideias podem ser usadas para outra abertura. Às vezes até aberturas totalmente diferentes. Uma abertura de peão da dama, uma abertura de peão do rei. As ideias podem ser intercambiadas. Então vamos seguir aqui o lance que o Bu fez, foi bispo E6. Aqui outra questão estratégica, muitas vezes esse bispo é mantido, a troca direta, aqui diretamente trocando em E6, não é favorável, porque esse peão, apesar de dobrado, é um peão que defende casas, já abriu a coluna F, e a dama também tem uma passagem aqui para a ala do rei. Então isso aqui é sabido que não é uma boa, a não ser em situações especiais, as brancas fazem essa captura em E6. Então, Magnus Carlsen seguiu com torre A1, o Bu jogou torre, ou dama D7, desculpe, cavalo de BD2, muito típica a manobra cavalo F1, cavalo E3 ou G3, isso acontece na Ruy Lopes também. E hoje em dia está na moda, acho que o Magnus Carlsen foi um dos que popularizou essas estruturas com D3, que já eram da época do Steinitz. A estrutura do Steinitz jogava solidificando o centro e só mais tarde jogando o D4. Isso evita uma massa de teoria que é bem ao gosto do Magnus Carlsen, evitar teoria pesada, apesar de que o conhecimento dele permite jogar posições bem teóricas. Só que ele prefere trilhar por esses caminhos menos conhecidos e jogar o meio jogo, jogar em busca de pequenas vantagens, buscar um final. Esse é o estilo do Magnus Carlsen. Então aqui o Bu jogou um lance, eu vou dar enter aqui para vermos que o lance dele não foi o mais jogado. H6 é uma transposição, geralmente esse H6 é feito bem antes, mas aqui pode ser jogado também nesse momento. A ideia evita um cavalo G5 e pode depois preparar o torre A8, bispo F8, G6, bispo G7, fica com uma formação semelhante à Índia do rei. Mas outro lance aqui torre de A é 8, torre de A é 8, e inclusive foi um dos lances que eu encontrei mais aqui na busca de partidas, foi o torre de A é 8, torre de A D8. Aqui também temos bispo toma B3, mas já são poucas partidas. O que acontece mais aqui é o H6, mas que pode vir por transposição, então não é exatamente nesse momento. Então aqui o Bu jogou um lance que foi uma novidade, um lance meio misterioso, torre B8. Claro, tudo aqui é possível, ele pode ter umas ideias aí de B5, B4, avançando aqui com A5 também. Então fica de reserva essa ideia. Mas continua a ideia aqui do D5, sempre possível. Outra ideia do torre B8 pode ser defender B7 para tomar em B3. No caso de dama toma, ele não precisa se preocupar com a defesa de B7, apesar de que essa tomada em B7 é sempre arriscada. Então Magnus Carlsen jogou bispo C2, e aí veio o lance, uma posição crítica aqui.
O Bull jogou D5, mas isso envolve um sacrifício. Pelo andamento da partida, que ele jogou muito agressivamente posteriormente, eu não acredito que depois de toma D5 ele tomaria de dama para defender o peão, que poderia seguir com o cavalo atacando mais uma vez. E se é 4, por exemplo, cavalo E3, a posição boa aí para as brancas. Eu acho que ele tomaria mesmo, se é toma D5, ele tomaria de bispo, seguindo uma ideia parecida com o contra-ataque Marshall, que é sacrificar o peão de E5 e apontar as peças aqui para a ala do rei. Pode ter um cavalo G4, tem alguma compensação. Eu acho que ele estava já desafiando aí o Carlsen, um jogo bem agressivo. Isso acabou funcionando. Ele não jogou com medo do Magnus Carlsen, apesar de estar enfrentando o número 1. Ele arriscou bastante na partida. Então aqui depois de D5, o Carlsen, por via das dúvidas, não tomou e jogou um H3. Talvez ele tenha se arrependido desse lance, apesar de que no momento ele viu que não havia perigo contra bispo, toma H3, G toma H3, dama toma H3. A defesa típica para esse tipo de sacrifício é cavalo H2. Tira cavalo G4, pode seguir com dama F3, está tudo sob controle aí. Mas não foi nesse momento que o Bull vai sacrificar em H3. Aqui o Carlsen, quer dizer, o Bull jogou H6, o Carlsen tomou e o Bull tomou de cavalo, sacrificando mais uma vez o peão de E5. Carlsen tomou dessa vez, cavalo toma, torre toma, bispo D6, torre E1. E agora as peças apontadas, bem parecido com o contra-ataque Marshall, e o Bull sacrificou em H3. Bispo toma H3, tem que aceitar. E eu vou colocar um engine aqui só para a gente ver que a avaliação do engine é favorável às brancas. Vamos observar aqui, mas está dando um lance único aqui, que é cavalo F1, foi o que o Carlsen jogou. O problema é que no calor ali da disputa, a tensão é grande, você ter que fazer lances únicos. Olha só, está dando vantagem decisiva o Houdini 4. Mas ele jogou torre de B é 8. Se deixa um pouco aqui, ele já passa a não ver tanta vantagem. Ele vai avançando na análise e vai vendo, bom, não é bem assim. E se a gente observar, o Carlsen jogou D4. Olha só, se observar que a vantagem que ele está dando é 0,78 aqui no momento, baixou um pouco agora, e o Bull sacrificou uma peça vale 3 pontos por 2 peões, deveria estar com 1 ponto aí, né? Se estivesse equilibrado, mas ele está dando, já agora baixou, está dando 0,31. Quer dizer, existe uma compensação grande pelo material. O peão, teoricamente as brancas teriam um peão aí, uma unidade a mais, não está sendo comprovado aqui pelas análises do engine. Está dando 1/3 de peão aqui aproximadamente. E olha só como o Bull segue o lance apontado como o melhor, que é o F5, porque já abre linhas e esse peão também pode avançar até F3. Isso é um plano simples até, né? Vamos desligar aqui o engine e vamos seguir. O Carlsen jogou bispo B3, C6, está cravado o cavalo, C6 é um lance tranquilo. E aqui, coloquei aqui uma análise, se C4, seria interessante jogar torre toma E1, para liberar aqui essa torre da defesa da torre de E8 e já passar a torre para o ataque. Olha só, o ataque é fortíssimo. Acho que o Carlsen não sobreviveria nessa situação. Se dama E8, simplesmente H7, continua aqui com ameaça. Ele pode até trocar a dama por mais peças, por exemplo, nessa situação, mas esse peão continua avançando e
o material aí, a posição do rei está muito exposta. A vantagem aqui seria das pretas. Então o Carlsen jogou F4 e tem uma variante aqui que vou voltar aqui um pouquinho só para mostrar que na hora que ele jogou cavalo F1, o Carlsen poderia ter jogado dama F3 e aí provavelmente o Bu jogaria bispo cheque, rei H1, bispo G3, uma variante de empate, então seria um perpétuo. Mas o Carlsen acreditou que poderia defender e saiu com ponto inteiro, mas nesse momento, quando ele joga F4, o Bu joga rei H7, descravando o cavalo. Aqui o Carlsen toma em D5. Nesse momento, vou ligar aqui de novo o engine. Já está dando um jogo igual aqui, então a compensação aumentou e o rei vai ser sempre uma preocupação para o Carlsen. Ele jogou torre E3 agora, olha só como agora já passou a dar vantagem para as pretas o engine. Foi exatamente o que o Bu seguiu. Torre toma E3, depois de bispo E3, G5. Esse é o momento que o Bu fala na entrevista que nesse momento ele sentiu que poderia ganhar do Carlsen, com G5, porque ele está ameaçando tomar, abrindo a coluna, e se toma, não foi o que seguiu, mas se toma, segue F4, esse peão já está vindo para F3, vamos colocar aqui uma variante que eu cheguei a analisar, com a ajuda aqui do Houdini, dama C2, o lance bom aqui é torre F5, se coloca numa cravada, mas está atacando o bispo e esse peão está avançando. Se bispo F2, segue F3, ameaça mate, e aí o engine aqui viu como melhor, apesar de dar ainda vantagem decisiva, ele viu esse lance bem artificial aqui. É só que se dama toma F5, mas aí ele tira primeiro o rei, e aí está ameaçando tomar. Vamos ver uma variante interessante aqui. Esse peão toma, dama toma agora, e depois de dama toma F5, segue uma variante bem interessante. Bispo H2, se cavalo toma H2, dama G3, vai dar mate aqui se for para H1, se for para F1 também. Então essa variante mostra o perigo da posição aqui jogando com uma torre a menos. A outra variante, depois que joga sem tomar, o cavalo toma H2, se joga rei H1, vem bispo G3, se rei G1, bispo F2, mate. Então isso mostra o perigo que o Carlsen já estava passando nesse momento do G5. Ele acabou jogando rei F2, o Bu capturou, e aí esse peão começa a também participar do ataque, a coluna G já está aberta. Aí o Carlsen partiu aqui para o desespero, tentando devolver uma peça. Claro, o Bu já recupera a peça e resolve manter as damas, porque ele não vai desperdiçar a oportunidade de atacar. Porque se troca as damas, esse peão de D5 já está fraco, poderia ter mais recursos de defesa às brancas. Então, dama H2, rei F1, torre G8. Isso aqui é um lance que eu deixei por algum momento aqui o engine, e depois de um tempo analisando, ele se convence que o torre G8 é o melhor lance. Isso aqui, depois de alguns minutos, ele vai chegar ao torre G8. Eu não vou deixar aqui, mas você pode comprovar esse momento aí depois. Então ele jogou torre G8, entrega aqui com cheque, mas joga torre G6. E está querendo jogar o que ele acabou jogando na partida, jogar H5, rei H6, descravando lentamente. Só que ele queria deixar a torre na coluna G. Também pode ter um dama G1 ganhando a torre lá, do que é possível agora. E não tem perigo, cheque, ele joga torre G7, outro cheque, ele joga rei H8 e tem torre G8 para fugir dos cheques. Então, foi calculado aqui. O Carlsen jogou rei E1 para
defender o cheque de G1 com cavalo F1, e aí ele começa o processo de descravar a torre para a torre entrar em jogo. Rei D1, calça E1, ali buscando, mas muito difícil escapar agora nesse momento, apesar de que só agora o engine deu aqui vantagem decisiva. Agora Rei H6 de escrava, ele está dando ali um B3, mas é vantagem decisiva mesmo. E depois de cavalo C2, H4, cavalo E1, H3, então tem aí o peão rapidamente indo para o ataque, cavalo F3, dama G2, entre outras ideias agora pode ter dama F1, calça em volta o cavalo, e agora ele quer trocar as damas, claro, já está com um peão muito avançado, dama toma G4, torre G4, e o Carlsen só esperneando aqui, que a vantagem já é muito grande. Cavalo F3, aí deu chance do Chuang Tzu arrematar com chave de ouro aqui, com um lance bem interessante aqui, torre G1, e o Carlsen abandonou. Esse cavalo toma, H2 está ameaçando promover em H1 e capturando o cavalo, faria uma dama forçadamente. Então essa foi a partida dramática, a partida que eliminou o Magnus Carlsen, e ele arrumou as malas junto com outros aí, gigantes do xadrez também. Estamos agora nas oitavas de final, 3 já passaram, Ivanchuk, Aronian e Ding Liren, chinês, representante da China aí, aliás, é o número 1 da China. E vamos caminhando aí para as quartas de final, torneio emocionante, vamos ter matches duríssimos. Então você pode acompanhar tanto pelo site oficial, aqui em Live Games, você tem a retransmissão aqui do Chess 24, ou você pode ir, está demorando um pouco, mas você pode ir direto, aqui é o Powered by Chess 24, você pode ir direto no site Chess 24, acompanhar também com vídeo, excelente, vale a pena estudar, acompanhar, torcer. Então é isso, até o próximo vídeo da série Xadrez no Brasil e no Mundo.